Fala pessoal, hoje me perguntaram sobre investimentos na China, como investir na China, se eu sabia de algumas ações interessantes para investir lá. Enfim, eu resolvi fazer um vídeo aqui para explicar para vocês como que você olha para um mercado do zero, né? Por exemplo, você não conhece nada, você não conhece as empresas, você não sabe quais são as maiores, quais são as large caps, small caps, mid caps, enfim, como é que por onde começar, né? A pergunta é essa, por onde começar? Aí o que que você faz? Você pega aqui, ó, geralmente eu faço isso, né? Eu estou querendo estudar as principais empresas de um determinado país, né? Eu digito aqui China ETF, né? Aí aparece um dos principais sites, né? De ETFs, que é o ETF DB. Eu não sei o que é esse DB, talvez seja database, alguma coisa assim, que significa, mas enfim, é esse site que é um dos mais conhecidos e também tem o ETF.com também, ETF.com, que mostra que mostra também a comparação entre ETFs também, tá? Aí olha só, aqui já mostra, né? Já mostra alguns ETFs aqui, que é emitido pela BlackRock. Sempre que você vê esse iShares aqui é da BlackRock, né? Tem um aqui que é só de large cap, tá vendo? Aqui são as maiores empresas da China. Tem um que é só, talvez, não sei, vamos estudar, a gente pode estudar as características aqui dele, mas vamos pegar e estudar as características desse aqui. ETF, que aí a gente consegue ver melhor, né? Esse aqui, ó, iShares. A gente consegue ver melhor do que se trata a característica desse ETF, né? Sempre bom você vai lá no site, ó, aí você já pegou o ETF qual que é, digita lá no Google, vai aparecer o site da BlackRock, e aí já aparece aqui como é que tá esse ano aí, já tá caindo, né, 11,8%, no dia a variação diária subiu 0,69, né, a cotação do ETF que é US$ 56, né, isso aqui é negociado tudo nos Estados Unidos, tá pessoal? Tudo nos Estados Unidos. Então eu invisto em ações chinesas, ativos individuais, tá? Tudo através de ADRs, que são as empresas chinesas listadas na Bolsa Americana, tá bom? É listada através das ADRs, né? Você tem algumas empresas que têm a listagem direta, tá? Tipo essa aqui, por exemplo, a CMR, que é uma empresa que eu tenho que é a ACM Research, é uma empresa que faz equipamentos, né, para a indústria de condutores e semicondutores, tá? Essa ação eu comprei, por exemplo, por 18, estava mais ou menos aqui, assim, 18 reais aqui, ó. Eu comprei exatamente antes de começar a dar uma subida sinistra aqui, e aí depois ela tinha subido 100% e depois veio a crise do coronavírus, ela deu uma caída, né? Mas essa empresa aqui tá com a rentabilidade impressionante, crescendo pra caramba, quer dizer, tava, né? Não sei como é que vai estar agora depois do coronavírus, é um setor relativamente cíclico, né? Porque vende produtos e serviços para a indústria, né? Então é um setor cíclico, né? Sei que ela é líder na área dela, né? Um negócio bem nichado e tal. Mas enfim, vamos voltar lá ao essa empresa aqui, ela é listada diretamente na bolsa de Nasdaq. Então, essa empresa chinesa decidiu abrir capital, né, na bolsa americana, que foi, por exemplo, o que a XP fez, que foi o que a PagSeguro fez, tá? A Stone, tá? Então é listagem direta na bolsa. Isso não é ADR, tá? Isso não se trata de ADR. ADR é quando você tem a empresa lá listada na China e você faz tipo uma replicação, você replica o papel, né, é como se fosse um título que representa aquela ação lá na China, tá bom? É diferente. Então a empresa não está listada na bolsa americana, ela só está listada através das ADRs, né? Que é igual no Brasil, você tem no Brasil, por exemplo, você tem as BDRs, que são as empresas americanas, né, que são as ações, representam as ações das empresas americanas
no Brasil, tá bom? Bom, voltamos lá. Aí aqui mostra como é que tá a performance do fundo e tal, mas pô, vamos ver o overview primeiro antes da performance, né? Para ver o que se trata esse. Se você quiser saber how to buy, tá vendo? Ele mostra para você como comprar, prospecto do fundo, tá vendo? Várias características aqui. Vamos abrir esses documentos aqui também para a gente dar uma olhada, né? Que tem informações importantes. Aí, tá vendo? A exposição é de grandes e médias empresas da China, tá? Então, você lembra aquele ETF lá que eu mostrei para vocês? O outro era só large caps, esse aqui já tem mid caps, que são empresas de tamanho médio, tá? Aqui fala qual que é o expense ratio, né? O custo, né? De gerenciamento, da gestão dessa taxa administrativa, no caso, né? Desse fundo, esse fundo ETF. Aí aqui tem a taxa, no último ano está com ganho acumulado ainda está com ganho acumulado de 22%, né? Tá vendo? Então, ou seja, caiu mais. Não sei, eu não sei também qual é a atualização desses dados aqui, tá, pessoal? Não sei se está atualizado para hoje. Mas enfim, não, até aqui dá para você atualizar aqui, ó, até 31 de dezembro. Então não estava ainda até 29 de fevereiro. Aí já caiu bastante, tá vendo? Quando você coloca até 29 de fevereiro, o desempenho já despenca, né? Que aí já está contando já o iníciozinho ali do problema ali que teve do coronavírus, né? Então esses dados não estão tão atualizados, né? A gente pode... Vamos ver se eu consigo pegar o preço aqui na MCHI. Se eu consigo pegar o preço aqui, para a gente dar uma olhada como é que está o desempenho nos últimos tempos aí. Price, ETF Price. Aí tá vendo, chegou um topo, ó, em 21 de janeiro. Tá vendo? 29 de fevereiro é mais ou menos aqui, então já teve uma queda ainda de 9%, tá vendo? Então chegou um topo aqui em 16 de janeiro, tá com uma queda acumulada de 16%, ainda é pouco ainda, né, perto do que tem acontecido na bolsa americana, principalmente na bolsa brasileira, né, que caiu pra caramba, né? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, o cumulativo, vamos ver o cumulativo. Inception, esse Incept aqui significa Inception, a abreviação de Inception, que é da fundação, né, da criação do ETF, né, você está com um rendimento aí acumulado de 52%, nos últimos 5 anos acumulado de quase 40%, né, nos últimos 3 anos 51%, né, e por aí vai, né, quando você pega o acumulado desses intervalos aqui que está considerando, né. Então, o mais importante qual que foi o Inception? Foi 2014 aqui, ó. 2014? Não sei. Parece que foi 31 de dezembro de 2014, né? Então começou a ser negociado aí no início de 2015, pelo que eu tô vendo aqui. Né? Esse gráfico tá meio estranho, mas parece que é isso, né? Cumulativo até fevereiro, 29 de fevereiro. Aí já com certeza já cai um pouquinho, né? Tem um risco cambial, né, pessoal? Tem que lembrar disso, tá? O risco cambial. Então, assim, à medida que a moeda chinesa, por exemplo, se desvaloriza em relação ao dólar, tá? Isso aí impacta diretamente também no preço do ETF, tá, pessoal? Porque são companhias, né, que têm a receita, né, e atrelada à moeda chinesa e como eu falei, algumas empresas listadas não são listadas diretamente nos Estados Unidos. A maioria com certeza é ADR, né?
portfólio, você consegue ver, eu acho que as ações, as principais, cara, altamente posicionado em Alibaba, né? Bastante peso em Alibaba e Tencent, porque essas duas empresas aqui, elas têm um valor de mercado muito grande, né? Em relação às outras empresas, tá? Então, ó, essas empresas, tá vendo como quando tem esse ticker aqui, ó, que tem letras, né? Baba, por exemplo, JD, Bidu, que é a Baidu, NetEasy, né? Quando essas letras aqui é porque são as ADRs, tá? Então você tem essas ações listadas nos Estados Unidos através das ADRs. Agora, quando você tem nesses números aqui, são as empresas, né, que a Tencent ela tem ADR também, mas eu não sei por que esse ETF aqui decidiu não colocar ADR, colocou o papel da Tencent diretamente lá da bolsa chinesa. Então todos esses números aqui representam as ações chinesas, ou seja, você tem acesso a algumas companhias que talvez não tenha ADR na bolsa americana, né? E aí você através do ETF você consegue aí uma gama maior, né, de opções, tá? Por causa disso. Mas tem muita empresa listada, tá? Bastante empresa listada da China listada na bolsa americana através das ADRs, tá? E diretamente também tem algumas também. Vamos ver mais o que tem de interessante aqui. Ah, aqui tem a questão do P/E ratio, tá vendo? Tá baixo, ó. P/E ratio tá bem baixo, tá? Tá 12,98, indicando aí que as ações podem estar subavaliadas, né? A Price Book Ratio, que é o preço sobre o valor patrimonial, 1,45 também não está alto, né? Você pode ver que são empresas muito boas, né? Só o Alibaba e Tencent, que representam 30% do ETF, são duas empresas impressionantes, né? Que crescem bastante e têm uma rentabilidade muito boa, né? O beta, tá, do ETF 1.06, ou seja, bem próximo. Tem que ver qual que é a comparação. Ele deve fazer alguma a versus SP500, tá aqui, ó, versus SP500. Então, como é um 0.6, praticamente é pau a pau ali, né? É como se fosse. O que significa esse beta 106, né? Se fosse, suponha que seja 1, tá? Não for 1.06, suponha que seja 1. Quer dizer que no geral, se o SP500 sobe 1%, esse ETF também sobe 1%. Se o SP500 cai 1%, esse ETF também cairia 1%. Isso na média, tá, pessoal? Você não pode considerar isso fatos isolados, tá? E o yield está 1,51. Dos últimos 12 meses. O desvio padrão dos retornos e tal. FIIs são as taxas que são cobradas, né? 0,59. Management fee, né? Taxa administrativa 0,59. Que eu já falei para vocês. Características, já fomos. Performance, já fomos. Portfólio. Bom, enfim, já vimos tudo, né? Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui pra gente ver no prospecto. Não. Isso aqui é muito. Setores, ó, divisão dos setores, né? Consumo, comunicação, finanças, real estate, que é como se fosse construção civil, né? O mercado imobiliário. A gente já viu essas informações. Vamos ver prospecto, né? E já tem mas já tem muitas e muitas informações do prospecto, né? Que aí você dá para se aprofundar mais um pouco aí sobre o ETF, tá? Bom, não vou entrar muito em discussão, né, sobre isso aí, é só mesmo para vocês verem as características aí do ETF, como você procura, você ver quais são as principais empresas, né, em termos de tamanho e tal,
que estão dentro dos ETFs. Então você viu, então assim, pô, eu não conheço nenhuma empresa chinesa, né? Aí eu vou lá, busco um ETF, esse ETF aqui tem grandes e médias empresas, e aí você vê ó, quais são as principais empresas, ó, Alibaba, Tencent, e aí você vai procurando informações a respeito dessas empresas aqui. Você pode usar, por exemplo, se você quiser usar o site macrotrends.net, você consegue pegar algumas informações sobre empresas, né? Você vai aqui no Stock Research, vai digitar Baba, do Alibaba. Então, Baba, aí tem várias informações aqui, entendeu? Então você não conhece um mercado, está começando do zero a estudar aquele país, aquele mercado que você está a fim de investir, você simplesmente busca um ETF, né? Vê quais são as principais companhias, e aí você vai digitando nos sites que são que trazem mais informações sobre as empresas, né? Tá vendo aqui? Aí você pode ver as finanças da empresa aqui nesse site, Macrotrends, tá vendo? Aí tem ó, Revenue, que é receita, olha a evolução da receita da Alibaba. Era 8 bi, passou para 12 bi, passou para 15 bi, 22 bi, 39 bi, 56 bi. Aí a empresa não para, né? Não para de crescer. Net income, que é lucro líquido também, só crescente, né? Também 3.8, 11, 6, 10, 13, coisa de maluco, né? Você consegue ver price ratios, né? Que são os múltiplos da companhia, P ratio, que é price earnings, preço-lucro, né? Preço-lucro, tá vendo? 20, você consegue ver o histórico, tá vendo? Tá um dos menores patamares desde a listagem do Alibaba lá na bolsa, né? Na bolsa americana. Tá vendo? Chegou um patamar mínimo aqui de 18 em 2016. 18 não, chegou a 15 aqui em 2015. 2015 chegou a 15 e hoje está a 20, né? Você pode ir que já chegou a valores muito maiores, né? 50, 54, 50. O que aconteceu é o seguinte, ó, o preço, você pode ver que o preço não se moveu, tá vendo? Ó? 2018 era 155, 185 o preço da ação, 185 dólares. Hoje também está 188, ou seja, está mais ou menos o mesmo preço que 2018. Só que pô, o múltiplo era muito mais alto. O que aconteceu, Roberto? Aconteceu o seguinte, o lucro explodiu do Alibaba, né? Então aqui você está comparando um determinado nível de lucro. Aqui é um lucro muito maior. Né? Para você ter ideia aqui, ó. Esse aqui é o lucro por ação, né? O lucro por ação aqui está 3,39. Já aqui, ó, no último resultado estava 9,30, 9,3, ou seja, quase o triplo, né? Quase o triplo de lucro. É por isso que o P ratio ele caiu drasticamente, né? Apesar do preço da ação praticamente não ter se mexido. Então, o que está acontecendo aqui é que no curto prazo, o preço da ação não está acompanhando a evolução do lucro, né? Você pode ter um gap interessante aí de valorização depois que o mercado de ações se recuperar, né? Beleza, pessoal? Aqui ó, tem vários aí. Tem esse da Invesco também, que é mais ligado a ETF, ligado à tecnologia, tá vendo? As empresas de tecnologia. Ou seja, tem opções para dar e vender, aí você tem que olhar aí as características, small cap, tá vendo? Quais são as small caps da China? Pô, vai aqui, ó. Se você não sabe quais são as small caps da China, vai aqui, entra lá de novo, entra no site lá, entendeu? Digita lá, qual que é o código dessa aqui, da small caps, é CNS. É CNS ETF. É da BlackRock, né? Acho que é da BlackRock, eu acho. Aqui, ó. Aí já achei aqui, eu vou aqui. Eu já vou ver o portfólio, cadê o portfólio?
O portfólio tá aí, ó. Olha só, muito mais bem distribuído, tá vendo? Ó, esse aqui mostra o top 10, né? As 10 maiores posições, tá? Então são várias e várias empresas chinesas, né? Várias. Esse aqui você pode estudar uma a uma, entendeu? E ver se e conhecer melhor o mercado, né? Ver como é que é as empresas individuais, né? Estudá-las individualmente e ver quais são interessantes, ó. Então, pô, a empresa que tem um peso maior nesse ETF é 2,04 de peso, ou seja, insignificante, né? É um ETF altamente distribuído. Naquele outro lá, se a Alibaba e Tencent se ferrar, você toma paulada, né? Nesse aqui não, esse aqui praticamente você não vai sentir o que acontecer com uma empresa individualmente, tá? Olha o P-Ratio, baixíssimo, ó, 7,29. Olha o Price Book, para o Price Book Ratio, o preço-valor patrimonial 0,85, ou seja, na média, as empresas estão valendo menos do que patrimônio líquido, né? Então está extremamente barato aí. E na China tem empresas interessantes, tá, pessoal? Tem bastante empresa interessante. Já estudei várias individualmente aí, tem muita empresa boa, tá? Então vale a pena você dar uma estudada mais a fundo, tá bom? Valeu, espero que tenham gostado do vídeo aí. Um abraço.